capítulo 6, vamos ler o versículo 46 a seguir. Lucas capítulo 6, versículo 46 a seguir. Amém? Lucas 6, 46 a seguir. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou, fundou e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não o conseguiu abalar, porque estava bem construída. Amém? Somente até aqui. Eu quero perguntar a você nesta noite: onde o seu casamento foi edificado? Onde você edificou o seu casamento? O seu casamento foi construído onde? Está edificado na rocha? Ou o seu casamento está edificado na areia? Aqui fala da fundação de uma casa, do homem que edificou a sua casa na rocha, o homem que firmou a sua casa na rocha. E de semelhante modo, para que possamos ter sucesso na nossa família, o nosso casamento precisa estar alicerçado na rocha que é Jesus. É impossível hoje um casamento ser bem sucedido se não tiver Jesus como base. Eu me lembro de um casamento que Jesus foi convidado em Caná da Galileia, e em um determinado momento naquele casamento, naquela festa de casamento, o vinho acabou. E alguém vai falar com Jesus: olha, não tem mais vinho. E ele falou: olha, no momento certo eu resolvo o problema. E ele transforma a água em vinho. E quando aquele que experimenta o vinho fala: nossa, todo mundo oferece o bom vinho primeiro e o inferior por último. Aqui foi o bom vinho deixado para o último momento, e não foi oferecido no início dessa festa. Eu vi um pastor renomado um dia ministrando e falando que ali foi um milagre bobo, foi um milagre que não tinha importância alguma, aquele milagre entrar na Bíblia. E eu comecei a querer entender por que Jesus transformou a água em vinho. Todos nós sabemos que vinho é símbolo de alegria. E em um determinado momento, no casamento, quando o casamento entra em rotina, a alegria acaba. Aí o casamento começa a ter complicação. Mas se Jesus for o convidado, como aquele noivo fez, convidou Jesus para o casamento, se Jesus for a base, quando a alegria do casamento acabar, Ele vai transformar esse casamento e restaurar uma alegria especial, uma alegria dobrada, uma alegria abundante. É isso que Ele faz com o casamento quando está entrando em ruína. Mas deixa eu te perguntar nesta noite: onde você edificou o seu casamento? Pergunte isso para alguém que está perto, pode ser o seu marido, a sua esposa. Pergunte onde você edificou o seu casamento. Sabe, irmãos,
Eu gosto da praia de Ilhéus, porque a areia da praia de Ilhéus ela é especial. Já tentei fazer castelo em outras praias, no Ceará, em Santa Catarina, mas parece que a de Ilhéus é especial. E eu consegui um dia fazer um lindo castelo na praia de Ilhéus. Foi muito alto, e eu estava maravilhado, porque meu castelo, ele começou a fazer, mas ele estava crescendo, mas eu edifiquei aquele castelo na areia, sabe, irmãos? E de repente a onda começou a aumentar, e ela chegou no meu castelo e destruiu o meu castelo. Me deu uma tristeza, me deu, sabe, porque ele estava tão bonito, estava grande, mas eu não edifiquei o meu castelo no lugar certo. Eu edifiquei aonde? Na areia. Então tem muitos casamentos que estão sendo edificados na areia. Aí quando vem a onda, quando vem a tempestade, quando vem alguma dificuldade, aí surge o quê? Infelizmente surge o divórcio. Por quê? Porque edificou o casamento na areia e não na rocha. Eu estava vendo esses dias, no ano de 2018, antes da pandemia, teve 76 mil divórcios registrados no Brasil. Quando foi no ano de 2021, já estava com 347 mil divórcios registrados no Brasil, ou seja, triplicou o número de divórcios. E eu comecei a pensar, por que triplicou o número de divórcio de 2018 para 2021? E eu entendi, sabe o que foi? Porque a família começou a ficar em casa, os maridos não foram para o trabalho, e eu comecei a pensar e me preocupar, mas isso é preocupante. Então quer dizer que o casamento, se ficar muito tempo, o marido ao lado da esposa começa a brigar, começa a ter problema, começa a ter divórcio. Eu, pelo contrário, já gosto de ficar próximo da minha esposa. Quando eu fico longe da minha esposa, eu fico abestalhado, eu fico bobo, eu fico esquisito, eu fico estranho. Então eu já gosto de ficar com a minha esposa, eu já gosto da presença dela, mas parece que não é assim que acontece. Mas sabe por quê? Porque Cristo não está sendo a base. Porque se Cristo for a base, você vai amar estar com a sua esposa e estar com o seu esposo. Você vai estar com o seu coração alegre. Você vai, sabe, naquele dia de feriado seu, você vai se alegrar. Você vai querer estar com a sua família. O melhor lugar para mim estar hoje se chama minha casa, com a minha família. Eu posso ter um problema que for em qualquer lugar, mas a minha casa é o meu porto seguro. Vocês estão me entendendo? Irmãos, casamento é firmado em dois fundamentos. Primeiro fundamento, rocha. Foi sobre a rocha que me passou que o casamento está alicerçado na rocha. Então o casamento ele é firmado no fundamento chamado rocha e no fundamento chamado areia. E deixa eu te falar, um dia alguém me diz: apóstolo, eu quero casar. E eu falei: por que você quer casar? Para mim ser feliz. Para mim ser feliz. Eu pergunto para você, o mais jovem casado aqui foi quem? Foi o Paulo, né? O mais recente. Para que você casou? Por que você casou? Pergunte aí para essa pessoa que está ao seu lado. Fala, qual o propósito do seu casamento? Por que você casou? Já que estamos falando, você está do lado da sua esposa, do seu esposo, pergunte: por que você casou comigo? Por que você me escolheu? Qual o propósito de você me escolher? Qual o propósito? Por que você casou? Tem gente que fala: eu casei para ser feliz. Não é errado, todo mundo pensa na felicidade. Eu casei, e outras pessoas falam: eu casei porque eu quero a minha liberdade, eu quero sair da casa dos meus pais.
Não estava gostando mais? Minha mãe, meu pai, então eu casei. Outras pessoas falam assim: eu casei para não pecar. Olha o propósito do casamento. Casei para ser feliz? Casei para fugir da casa dos meus pais? Casei para não pecar, porque senão eu pecava. Olha só. E eu começo a pensar, a partir desse momento, desse tema rocha, alicerçado na rocha, eu comecei a pensar: qual o propósito do casamento? Será que constituir família é só para correr do pecado? Será que o cristão casa é para não ceder às tentações, às paixões da carne, os desejos da carne, e aí é casa? Ou casa apenas com esse pensamento para ser feliz? Se o seu casamento, você baseou o seu casamento dentro destes questionamentos, eu quero te dizer que o seu casamento foi construído na areia. Mas apóstolo, mas eu casei para ser feliz. Eu casei porque eu quero ser feliz. Eu casei porque eu não quero pecar. Eu não casei para ser feliz. Eu casei para fazer a minha esposa feliz. Quando Deus criou Adão, Gênesis capítulo 2, versículo 18, que o homem está triste, Deus cria Eva. Deus criou Eva, capítulo 2 de Gênesis 18 ao 25, você vai ver. Qual foi o propósito de Deus criar Eva? Para fazer Adão feliz. E Adão agora tem que fazer a sua esposa feliz. Então, se você casou simplesmente pensando em ser feliz, é uma atitude o quê? Egoísta. Você pensou em você. Então o casamento foi edificado aonde? Na areia. Porque quando vier algum problema, aquela felicidade que você queria não é suprida, o que acontece? Entra o divórcio. Porque você casou pensando em resolver o seu problema. Você casou porque você estava com um problema. Eu não quero pecar. Então, não, queridos. Casamento não é roda de fuga para você fugir do pecado, não. Porque se você casou pensando em não pecar, não deu conta de dominar a sua carne, as paixões da carne, então se você for provado um dia, você vai fazer o quê? Vai trair. Porque você tentou resolver um problema que você estava tendo. Casamento que é edificado na rocha não é simplesmente pensando no eu tenho que pensar na minha esposa. Então eu casei para quê? Primeiro, com o meu entendimento, eu tenho que fazer a minha esposa feliz. Eu tenho que completar a minha esposa. Eu tenho que pensar na minha esposa. E se ela pensa do mesmo jeito, então vai ter uma família feliz, edificada na rocha. Como diz o Salmo 128. Ali é o retrato da família feliz. O problema hoje é que as pessoas estão arrumando tanta desculpa. E as pessoas não estão querendo resolver o problema. Estão com um problema em casa e não quer resolver o problema. Estão me entendendo, sim ou não? Nós precisamos ter esse entendimento, queridos. Então, o jovem casa, não está pensando mais em edificar uma família. Se não der certo, deixa para lá. Se não der certo, vem o divórcio. Tem muitas pessoas que estão com essa mentalidade. Eu gosto de conversar com meu filho de 18 anos. Eu acho ele uma cabeça tão madura. Sabe o que ele fala? Ele fala: casamento para mim é para a vida toda. Casamento eu quero, quando eu for casar, eu quero ter uma guria para me casar e ela vai ter que viver comigo a vida inteira. Porque casamento não é, não deu certo, a gente troca. Não deu certo, a gente, vai para o divórcio. Não, casou é para a vida inteira. No nosso linguajar cristão não tem divórcio. Divórcio é para a família que não tem Cristo
Senhor vai te dar graça. Se vier alguma complicação no teu casamento, Ele vai transformar a água em vinho, vai transformar a tristeza em alegria. Aquilo que foi perdido no casamento, Ele vai recuperar. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Amém? Sabe, irmãos,